Olá pessoal, aqui é o professor Martins. E hoje, pessoal, não poderia deixar de gravar esse vídeo aqui porque eu percebo que certas informações elas são até divulgadas, mas são meio que divulgadas assim de maneira escondida, que é até para que o discurso que esteja no momento não se apresente exatamente o que está acontecendo. Eu tenho uma posição, e eu acho que quem já acompanhou, já passou aqui, já viu, que entende que esse canalha que está aqui, né, esse presidente da Argentina, ele é um golpista, ele é um picareta. Isso já está provado, né, porque ele deu o golpe das criptos, né, fez aí um monte de gente perder dinheiro, né, e por um voto, né, comprou os senadores lá, por um voto ele não sofreu lá uma CPI em razão disso. De certa maneira, tá, pessoal, as informações que são colocadas aqui pela mídia mainstream, e não leia só, quando a gente fala mídia mainstream, você tem que entender que isso não é só Rede Globo, tá? Não é só televisão. Hoje, mídia mainstream são todos esses veículos de informação onde a gente acaba tendo acesso pela internet que, de certa maneira, são pagos. Ou seja, se são pagos, são comprados. E, tendo em vista que a gente está num país onde 30% da população, estatisticamente, é considerada como analfabeto funcional, ou seja, sabe ler, mas não sabe entender o que está lendo, de pessoas que podem ser facilmente, vamos dizer assim, manipuladas mentalmente, né? São pessoas sem condição nenhuma de entender a realidade, mas que acabam sendo, né, conduzidas por discursos, por formas de controle social que hoje estão disponíveis em cada celular. Então, pessoal, é importante a gente fazer esse papel, né, de esclarecimento, de entendimento. Não que vá resolver, não tenho essa expectativa de resolver, não acho que. Né, eu acho que a condenação ao sofrimento nesse país ela é eterna, e ela é permanente, e ela vai ser acentuada. Mas isso não quer dizer que nós, né, não tenhamos que fazer a nossa parte e talvez tentar colaborar para o melhor. Né? Se não agora, nessa geração, né, nesses anos aí, talvez, né, nesse próximo século, mas para quem sabe, no momento que talvez tenha uma inteligência artificial que tenha condições de regular as coisas e colocar as coisas nos seus devidos locais ou lugares, né, que o ser humano, devido às suas falhas, às suas limitações, não tem condição de fazer. Então, a nossa parte talvez seja maior de deixar aqui uma contribuição, né, nesses bits e bytes, para que essa inteligência artificial produza realmente uma sociedade harmônica. Uma sociedade onde a gente não tem que viver com esse tipo de psicopata aqui, né, e com todo um aparato, né, de psicopatas que hoje conduzem e encaminham a humanidade. Bom, então falando aqui desse psicopata aqui, desse picareta, tá? Isso aqui é um golpista, né? E que se anuncia anarco, não sei o que ele é anarco, tá, pessoal? Vocês acreditam porque alguém falou que é e aí pronto, né? Bastou alguém falar que é e ele dizer que é. Então, meramente é uma assunção de posição, né? A pessoa diz que ela é uma coisa e pronto, aí a gente acredita que ela é, quando na verdade a gente deveria estar olhando para, né, a coerência daquilo que ela diz que ela é e daquilo que ela faz, né? É isso que é a análise da coerência das coisas e daí que realmente a gente faz o cheque de realidade e vê com quem a gente está lidando. Quando você aprender a fazer isso, você vai conseguir se livrar melhor dos psicopatas que estão à nossa volta. Enquanto você não aprender a fazer isso, você vai estar aí à mercê dos psicopatas, né? Escutando o que eles dizem que eles são, mas não olhando aquilo que eles fazem. Né? Então aí realmente vai ficar difícil para você lidar nesse mundo e você vai ser mais uma ovelha, né? Mais um escravo, mais um vassalo. Então aqui, pessoal, tentando quebrar, né, essa cadeia de vassalagem mental que existe, né? A gente está vendo aqui, né, o anarco vigarista, né? Quer dizer, anarcocapitalista, aumentando o imposto de exportação. Né? Então veja, ele aumentou imposto de exportação. Veja, ele não é o cara que vai tirar os impostos, ele não é o cara que é contra impostos, que é contra o Estado.
Então, por que que esse cara está aumentando, né? Vai valer agora, a partir de hoje, né? Dia 1º de julho, vai valer esse aumento de imposto de exportação de soja e milho na Argentina. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vamos refletir sobre isso. Imagina que no Brasil, então, né, não passou lá a questão de aumentar o IOF dos ricos, né? Vamos então agora taxar o agro. Vamos taxar então, olha só para quanto ele aumentou. Vamos taxar a soja no Brasil, a exportação de soja, de 26 para... Já tinha imposto, tá, pessoal? De 26 para 33%. Vamos imaginar, vamos hipotetizar essa situação. Vamos dizer então que agora o governo Lula vai cobrar. Vamos lá, pessoal. Só imagina o que acontece. Só me digam o que iria acontecer. Só me digam. Imaginem só o que ia acontecer. Né? E aí, me digam como é que a gente ia lidar com isso. Então, só de ter uma coerência, né? Então, vamos dizer que a gente está partindo de um paradigma de coerência, né? Agora, se é um duplo pensar, né? Aí já entra nessa idiocracia, né? Nessa burrice coletiva que a gente está vivendo, né? Da pessoa não conseguir olhar uma coisa e falar, não, peraí, né? Se fosse aqui, a coisa ia ficar feia. Agora lá pode. Né? Então, quer dizer, o ídolo dos caras daqui, os caras daqui que são contra a taxação, né, de qualquer tipo de exportação, né, lá pode. É isso, então. E lá pode taxar 33% a exportação de soja. É isso. Então, por isso que eu falo, gente, que é uma fraude, sabe? É uma fraude, mas é uma forma assim, eu acho que essas redes, a gente tem que entender o que são essas redes sociais, né, pessoal? Elas são um produto de controle, né? De controle mental. É isso que elas são, né? Então as informações são colocadas de determinada maneira que leva você a pensar de um jeito totalmente errado. E tem gente que ainda não entendeu isso. Pelo contrário, ele é o queridinho, né? Ele é o modelo, né? Tem aquele deputado lá que era usuário de cocaína, dizendo que ele adora, né? Que ele adora esse modelo, que esse era um modelo que deveríamos estar seguindo no Brasil. Tá, então se esse é o modelo que nós deveríamos estar seguindo no Brasil, pressupõe então que ele concorda que nós façamos, né, taxar a exportação de soja em 33%. Ou não? Não sei se aqui tem essa força para taxar, né? Os agricultores aqui vai taxar aqui 33% da exportação de soja. Acho que não. Acho que aqui está muito mais fácil, né? Ir para cima dos pobres, né? E congelar salário mínimo, né? E dane-se, do que fazer o que esse cara está fazendo aqui na Argentina. Então é piorado a situação aqui, né? É muito piorado. Então lá ele está dando esse doce aqui para os otários, né? Olha, você não vai pagar imposto, né? No seu iPhone. Uau, uau, hein? Que bom, hein? Que coisa. Sendo que, né? Se você pensar, o cara vai ali no Paraguai e compra e acabou, né? Então, assim, ridículo isso. Bom, aí, pessoal, aqui alguns dados de realidade que eu gostaria de trazer, porque realmente a crise na Argentina não passou, tá, gente? Então aqui se divulga, olha, tem até cara falando milagre, cara. Tem cara falando milagre. Os caras estão quebrados lá. Estão com inflação ainda de 40% ao ano. E tem gente falando que lá está um milagre econômico. Mas olha só, né? Por exemplo, ó, médicos estão ferrados na Argentina, tá? Então olha só, médico recebendo $700 por mês. Aí daqui a pouco nós vamos ver ali os custos das coisas na Argentina, tá? Porque tá tudo meio dolarizado, tá, pessoal? Pessoas com deficiência estão, né, tendo benefícios cortados. Então, isso aqui, gente, é uma das coisas mais, assim, cruéis que tem, né? Então você vê a mentalidade dessa gente, né? É uma mentalidade realmente, assim, olha, eugenista e se a gente for buscar no fundo, né? Quem eram os eugenistas, né, na Europa, na Segunda Guerra Mundial? Então você vai encontrando, né, que são essa entourage, eles são sempre muito próximos, entendeu? Eles sempre andam juntos. Não tem psicopata mesmo, não tem, no caso aqui sociopatas, né? Não tem humanização aqui, né? A área acadêmica, intelectual, né, e todos sendo atacados, então quer dizer, destruindo,
a produção de conhecimento, né? Se você não tem conhecimento, não produz conhecimento, você é um escravo, né? Você está à mercê do que estão querendo que você pense, do que estão querendo te vender. Então, né, claro, você vai ficar comprando o resto da vida iPhone sem imposto. Olha, vai importar iPhone sem imposto, hein? Que bom, hein? E não vai desenvolver tecnologia, entendeu, gente? Então, assim, esse é um neo, né? É uma neo-servidão, né? A servidão pela domínio da tecnologia. E aqui, gente, falando já um pouco também de outros problemas que a gente vê, né, nessa palhaçada, né, nesse experimento fake que está sendo feito na Argentina, né? Que até o cara que se diz que é anarcocapitalista aumentando imposto, né? Então você vê o nível do fake da coisa. E aí a gente vê, né, pessoal, que esse cara, né, ele também tá vendido, né? Tá vendido pro FMI, né? Que ele ia acabar com tudo, com as amarras. Não, ele tá se vendendo, ele tá virando um servo do FMI, né? Se a gente olhar, pessoal, hoje a Argentina é o maior devedor do mundo do FMI. São cerca de 60 bilhões de dólares. E eles não têm de onde tirar esse dinheiro para pagar, galera. Você vê, a Argentina, gente, 34%, né, do dinheiro emprestado do FMI está com a Argentina. O segundo país que mais empresta, que é a Ucrânia, deve 9%. Gente, a Ucrânia está em guerra e deve 9%. Então, quando você pensa assim, olha, compara a Ucrânia em guerra, devendo 9% para o FMI, e a Argentina numa situação de paz, devendo 34% de toda a grana que a FMI empresta. Entendem? Consegue perceber a loucura que é isso aqui, cara? Então, assim, não tem, entendeu? Então, assim, eles estão mantendo esse experimento econômico, né? Para influenciar, por vezes, até a nossa eleição do ano que vem, usando esse experimento, estão pagando para fazer isso. Então, e, né, quem que é o maior, quem que controla a FMI, né? Quem que é o senhor do engenho aqui, né? É os Estados Unidos. Então, isso aqui é todo um movimento para se, né, criar uma situação, se demonstrar uma situação que ela não existe. E que, a partir do momento que se tiver que pagar essa dívida do FMI, a partir do momento que acabar, porque o FMI deu só esse ano foram 20 bilhões de dólares de empréstimo para a Argentina, para segurar esse projeto deles. Porque é assim que eles acabam segurando a inflação, dolarizando tudo. Só que como não tem grana, precisa ir pagando com esses dólares, né, toda a balança comercial quebrada, porque, né, o cara exporta soja e importa iPhone, pô. Entendeu, galera? Então ele exporta soja, que é produto primário, e vai importar iPhone. Então, olha como a falta de coerência nas coisas, né? Então, assim, acaba com a ciência, então não exporta tecnologia, não exporta, né? Vai importar sempre. E vai precisar de dinheiro, porque se você está exportando produto primário e importando produto, né, elaborado, né, aonde que está o valor agregado aí? Então é falta de, sabe, pessoal, isso aqui é tudo, por isso que isso aqui é um momento, entendeu, gente? Isso aqui é um momento. Não tem como isso durar e como isso dar certo, né? Aqui outro gráfico que mostra aqui, né, a quantidade aí de quem empresta mais dinheiro do FMI, tá, pessoal? Então a Argentina, aqui nesse gráfico aqui são 40 bilhões, né, gente? Mas esse aqui é um gráfico de dezembro de 2024. Lembrando, então, né, que naquela época eram 40 bilhões e agora, no começo do ano, porque não tinha mais dinheiro, eles tiveram que pegar mais 20 bilhões. Então hoje eles devem 60 bilhões, tá? É isso que é o dado atual, o maior devedor do mundo do FMI. Aí, pessoal, e a gente vê o seguinte também, né? A coisa começa a ficar muito cara. Não tem como isso dar certo, pessoal. Não tem como você dolarizar a tua economia e achar que isso vai dar certo, porque você não imprime dólar no teu Banco Central. Então você precisa do dólar, né, do que vem lá daquele lugar que imprime. Então aquele lugar que imprime, que tem a maior dívida do mundo, né, e só vive daquele jeito, e só tem aquela vida boa porque eles imprimem e todo mundo quer pegar aquele dinheiro deles, a gente acaba vendo que no local onde não imprime dólar, se você dolariza, você está ferrado. Porque você não tem como manter aquilo, né? Como é que você vai exportar as suas coisas que você produz em dólar?
Se você não, né? Não tem como. Então, assim, é totalmente inviável isso, né, pessoal? Então, assim, já teve esse experimento na Argentina, esse que é o detalhe. Então, na época do Menem, pessoal, isso aí já aconteceu, sabe? É que as gerações novas, esse que é o problema, né? O pessoal que votou no Milei, todo mundo que está aí apoiando isso é gente nova, gente que não sabe, que não vivenciou o que foi, né, o Menem, que foi a derrocada econômica do Menem. Então, assim, é triste de ver, né, como as coisas são cíclicas e as novas gerações parece que não aprendem, né? Elas acabam repetindo os ciclos de erros, né, do passado. Aí aqui uma notícia, tá, recente aí, ó, melhorou o peronomútil, né, como a classe média tá pagando, né, a conta das coisas argentinas. Lembra daquele slide que eu mostrei que o médico tá ganhando 700, 800 dólares por mês? Então, olha só, para você sair hoje, né, tem um casal aqui falando de classe média, que antes eles saíam para jantar, gastavam cerca de 25 dólares. Hoje eles gastam 50 dólares. E eu não sei para vocês, e não sei onde vocês moram, né, talvez em São Paulo, Curitiba, você gaste 50 dólares se você quer sair e comer bem, né? Mas isso não é um padrão na cidade que eu moro, né, pessoal? Isso não é um padrão, tá? Então, assim, você tem que sair e gastar 50 dólares para você jantar, e aí demonstra aqui que as pessoas não estão mais saindo para comer, né? Outra coisa, né, pessoal? O custo de vida, né, para você fazer uma compra, né, boa no mercado, né? A Argentina hoje é 557 dólares. Enquanto no mais caro, que é o Uruguai, é 646. Então, pessoal, vejo como as coisas ficaram caras, né, na Argentina. E aí, não tem como isso dar certo, cara. Não tem, pessoal. Gente, nós somos na América do Sul, cara. As coisas aqui, elas, né, não podem ter valor de países desenvolvidos. Não tem como viver dessa maneira, pessoal. A gente não exporta tecnologia, aí volta a questão da tecnologia, né? A gente não recebe esse valor agregado, a gente não exporta serviços como eles exportam, né? Nós somos consumidores de serviços. Então é muito difícil a gente querer viver nesse padrão deles. Não tem como, tá, pessoal? E aí, aqui uma outra slide aqui, ó, como a Argentina passou do país barato a um dos mais caros da América Latina. E aí vocês encontram, tá, pessoal? Até coloquei aqui, ó, vários vídeos. Eu digitei aqui, ó, preço na Argentina. Digitem no YouTube, preço na Argentina. E vão ver o que vai aparecer. Né? Então tem um cara aqui, ó, fazendo um vídeo mostrando aqui que um saquinho de café custa R$90. Né? O outro falando aqui das compras na Argentina, aqui, ó, 8 dias ele fez aqui, ó. Né? Mercado argentino. Eu fui ver os preços e achei um absurdo de caro fazer as compras no mercado. Então, pessoal, sabe, esse é o tipo de experimento econômico que quem está vivendo ele, pessoal, está sentindo na pele as dificuldades, né? Então, assim, para uma parte da população, por acaso a casta, né, La Casta, que ele dizia que ele ia combater, os únicos que estão vivendo bem. O restante da população não está, cara. Então, as escolhas que têm que ser feitas em relação a isso são muito sérias. E a gente olhando como essa mídia toda mainstream, como a lavagem cerebral funciona, né, desses mecanismos todos de controle de pensamento de massa, colocam as pessoas numa situação, e a gente olhando aqui achando que tá maravilhoso lá, né? Você vai ver a mídia, é um milagre. É um milagre. É um milagre para quem? Como? Então sabe, pessoal, é muito triste olhar isso e ninguém tá falando. Então eu faço questão de registrar aqui, eu sei que aí vai assistir uns 10, 15 pessoas, se chegar até o final do vídeo aqui, eu já estou agradecido se você chegou até aqui, né? Que é aquele negócio, né? Você vai tirando no Matrix quantos, né? Não tem, né, pessoal? É muito complicado. Então, assim, eu realmente não tenho, dentro de um certo realismo, muita fé na humanidade, não, tá? Eu tenho muita fé mais na inteligência artificial, de uma super inteligência, do que na burrice humana que cai nesses contos e nessas promessas vazias de sempre, que vai girando e só muda o rótulo. Agora o cara diz que ele é narco e aí todo mundo acha que é legal, que vai resolver.
E no fundo não está resolvendo nada, né? Então a gente está vendo, na verdade, é um cara que se diz anarcocapitalista cobrando 33% de exportação no preço da soja. É, imposto. Tá cobrando imposto, meu. Imposto, né? Então, zerou o imposto de consumo no iPhone. Grande porcaria. Né? Grande porcaria. Então, assim, eu não tô vendo coerência nessas lógicas aqui, tá, gente? Então, peço que você reflita. Pense bem no que você quer, né? Porque a gente tem que entender uma coisa também, né? Aquilo que a gente pede, aquilo que vem, depois a gente tem que ser responsável, né? Então, se vier essa porcaria pro Brasil, se esse lixo dessas ideias chegarem no Brasil, do jeito que estão lá, prepare-se para o pior, né? E aí sim, era do caos, era da purgação, sofrimento, aprendizagem pelo sofrimento e, né? Quanto tempo depois para consertar isso, né? Se é que vai consertar, né? Então prepare-se aí para, né, ver como que a vida não vai ficar boa. Se você não quer isso, tome consciência. Comece a se posicionar. Comece a entender como é que as coisas acontecem. Use o seu cérebro. Né? Acorde, né? Tenha a consciência do que está acontecendo. Porque senão, gente, não tem o que fazer, né? Isso aqui não é uma sociedade harmônica, tá, pessoal? Isso que a gente está vendo aqui, isso aqui é uma sociedade desarmônica, tá, pessoal? Tá tudo errado aqui nessa visão. Vocês podem, desde o primeiro slide até aqui, é tudo errado. É tudo desequilibrado, você vai vendo que é uma desarmonia isso aqui, né? É só uma estratégia de controle social que está sendo colocada em prática, mas isso aqui não é harmonização, não é o melhor para as pessoas, não é melhor para quem está envolvido nisso, né? Talvez seja o melhor só para a casta, la casta, que é quem ele diz que ele combate, mas na verdade é quem, né, está usufruindo do que ele está produzindo. Então, pessoal, eu sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.